Como alguém poderia morrer de fome, sendo que a poucos metros dela havia um armário cheio de comida? Essa e várias outras perguntas nós vamos tentar responder no vídeo de hoje. A história de hoje traz um caso de desaparecimento e morte que quanto mais se investiga, mais parece que não vai ter uma solução. 5 amigos viajaram para um evento esportivo. Eles queriam passar algumas horas agradáveis um com o outro e se distrair um pouco. O único problema é que eles nunca mais voltariam para casa. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Obscuro, meu nome é Flávio. E se você já for um inscrito aqui, já deixa logo o seu like nesse vídeo para ajudar a divulgar ele aqui dentro do YouTube. E se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Deem uma olhada também no Seja Membro aqui do canal e nos planos com benefícios exclusivos para vocês. Tudo aconteceu quando 5 amigos entre 24 e 32 anos de idade decidiram viajar para ver um jogo de basquete na Universidade do Estado da Califórnia. Eles eram Gary Dale Matias, Jack Madruga, Jack Hutch, Theodore Weiher e William Sterling. Todos eles eram amigos de muito tempo e viviam em Yuba City, ali mesmo na Califórnia. A viagem aconteceria no dia 25 de fevereiro de 1978. E eles iriam até a cidade de Chico, onde aconteceria o jogo. Essa viagem seria feita num carro Mercury 69 que pertencia a Jack Madruga. Todos eles tinham uma ótima amizade. Eles tinham estudado juntos, servido o exército e estavam bem animados por essa oportunidade de fazerem algo em grupo. Nenhum deles poderia imaginar que juntos eles também fariam parte de um dos grandes mistérios sem solução. Antes de conhecermos os fatos em si, vamos conhecer um pouco mais sobre os 5 rapazes, porque segundo relatos, todos eles tinham algum tipo de problema mental, como esquizofrenia, por exemplo. O mais velho do grupo era Ted Weiher. Ele tinha 32 anos e gostava muito de fazer amigos. Ele tinha se apegado bastante a Jack Hutch, que era o mais novo entre eles. Jack, no entanto, tinha problemas com noções básicas de bom senso. Uma vez o irmão dele disse que ele gastou $100 comprando lápis, sem nenhum motivo aparente. Além disso, ele era diagnosticado com esquizofrenia e fazia uso de muitos medicamentos. Jack Hutch tinha 24 anos na época do ocorrido e dentre todos era o que tinha problemas mentais de maneira mais acentuada. Ele não sabia nem ler nem escrever, tinha dificuldades extremas até de discar um telefone. Na verdade, ele era totalmente dependente de sua mãe e de Ted Weiher. Bill Sterling, com 29 anos, tinha trabalhado na base aérea de Billy na década de 70, mas ele saiu de lá em virtude das torturas e maus tratos que os próprios aviadores faziam com ele. Entre as coisas que faziam com ele lá na base aérea, eles embriagavam o rapaz para roubar os seus pertences e também chegaram a trancá-lo em alguns locais por dias. Na noite em que tudo aconteceu, Bill tinha deixado a sua casa com apenas $15 no bolso e vários mapas da Califórnia, de Sacramento, de Stockton e também de São Francisco. Jack Madruga também havia trabalhado como lavador de pratos, mas na empresa Sunsweet Growers, e apesar dos problemas que ele tinha, ele conseguia administrar a sua vida, o seu dinheiro e as suas rotinas diárias. De todo o grupo, Gary Matias e ele eram os únicos a ter carteira de motorista. Gary Dale Matias teve uma vida um pouco diferente. Ele era vocalista de uma banda local e jogou futebol no final da década de 60, mas na década de 70 ele foi servir ao exército na Alemanha Ocidental. Durante o seu serviço no exército, ele teria desenvolvido graves problemas com drogas e posteriormente a isso também foi diagnosticado com esquizofrenia. A noite em que tudo aconteceu era uma sexta-feira muito gelada no norte da Califórnia. Eles estavam muito animados quando chegaram à cidade de Chico. Então, eles foram até o ginásio e assistiram ao jogo. Diversas pessoas atestaram terem visto eles assistindo ao jogo tranquilamente. A partida terminou por volta de 10 da noite e um pouquinho depois disso, eles foram vistos no Bears Market, que era uma espécie de loja de conveniência local. Lá, eles estavam comprando alguns lanches, refrigerantes, salgadinhos. Parecia que eles estavam comprando algumas coisas para levar na viagem de volta para casa. Até aí tudo parecia perfeitamente normal, mas logo a história ganharia tons de tragédia, porque na manhã seguinte nenhum deles estava em sua casa.
Logo, o departamento do xerife iniciou algumas buscas na rota que eles provavelmente deveriam usar para ir para casa, esperando que talvez eles só tivessem decidido ficar um pouco a mais ou então tivessem se atrasado por algum motivo. Não houve nenhum sinal deles até o dia 28 de fevereiro, quando um guarda florestal achou um carro de cor turquesa e branco, que estava quase soterrado pela neve. Esse carro pertencia a Jack Madruga, era aquele Mercury 69, mas dentro dele não havia ninguém. O guarda achou o carro enquanto ele cortava madeira na Floresta Nacional de Plumas. Dentro do carro havia algumas embalagens de lanches e coisas do tipo, mas poucas ainda estavam inteiras. O carro ainda tinha 1/4 de tanque de combustível e seu funcionamento estava perfeito. Aquele local específico da floresta era muito inóspito e tinha uma estrada muito ruim para se andar. O guarda então anotou o número da placa e quando ele foi pesquisar esses números, ele descobriu que já havia um informe de busca para o carro e também para os ocupantes dele. O que é estranho é que o carro foi achado em uma rota bem distante da que eles deveriam estar para voltar para casa. Não havia nenhum motivo aparente para eles estarem com o carro exatamente naquela estrada. Outro fato estranho é que nenhum dos 5 rapazes estavam com roupas apropriadas para sair do carro e lidar com aquele frio. Eles não tinham nenhum tipo de equipamento para isso. Quando a polícia chegou e começou a analisar melhor o carro, descobriram algumas coisas bem estranhas também. O carro estava destrancado, mas sem a chave no contato, e também uma das janelas estava aberta, mesmo com aquele frio congelante. Como eu disse antes para vocês, o carro estava preso na neve, mas não tão preso assim. A polícia percebeu que se os 5 rapazes tivessem saído do carro e tentado tirá-lo dali, empurrando, eles teriam tirado até com certa facilidade. Mas então se tinham condições claras de sair dali com o carro, por que eles não saíram? Ninguém sabia dizer o porquê eles estavam numa rota tão longe da rota certa. Eles não tinham parentes e muito menos amigos ali por aquela região. E ninguém se lembrava deles dizerem algo específico sobre aquele lugar. Antes de saírem de suas casas, o plano era bem claro. Eles iriam para a cidade, assistiriam o jogo e voltariam o quanto antes para suas casas. Eles não disseram ou não fizeram nada que indicasse que eles tomariam algum desvio ou fariam alguma outra parada. Outra coisa é que também não há nenhum motivo aparente para eles terem saído do carro numa região tão estranha como aquela. Os próprios guardas florestais desaconselham as pessoas a fazerem trilhas por ali por ser um local muito afastado. Mas então por que eles abandonariam um carro em perfeito estado para andar sem nenhum destino por montanhas que estavam totalmente congeladas? Logo depois que acharam o carro, algumas operações de buscas foram organizadas de maneira bem rápida. Não havia tempo a se perder naquele momento. Mas mesmo assim, o clima muito difícil e as nevascas dificultaram muito as buscas e fizeram com que tivessem que parar por algum tempo, enquanto esperavam a neve diminuir. Mas mesmo assim, algumas pistas muito estranhas foram aparecendo. A primeira pista que deixaria a polícia muito intrigada aconteceu quando eles receberam a ligação de um homem chamado Joseph Scones. Esse homem disse que na noite em que os rapazes desapareceram, o seu carro quebrou na neve enquanto ele estava indo para uma cabana de esqui que fica a alguns quilômetros de onde o carro dos rapazes foi encontrado. Esse homem então, com o seu carro quebrado, pensou em sair andando para pedir ajuda para alguém, mas já era muito tarde e estava muito frio. Ele achou melhor ficar dentro do carro pelo menos até o amanhecer para depois sim buscar algum tipo de ajuda. Durante a noite, enquanto ele estava no frio e na total escuridão, ele viu uma picape se aproximando que parou a mais ou menos uns 20 metros do carro dele. Dessa picape desceram algumas pessoas com lanternas nas mãos. Naquele momento, Joseph pensou que estava salvo. Aquelas pessoas obviamente poderiam auxiliá-lo de alguma forma, mas quando ele começou a gritar pedindo ajuda, as pessoas, em vez de chegarem mais perto e ajudá-lo, começaram a correr para o meio da floresta. A picape também arrancou e sumiu de perto dele. Mais estranho que isso foi quando Joseph disse que uma das pessoas que correram para a floresta parecia ser uma mulher com um bebê nos braços. O resto da noite passou sem que ele visse novamente as pessoas ou a picape. Quando amanheceu, ele pegou uma trilha e conseguiu achar um posto da guarda florestal e pediu um reboque para o seu carro. A cerca de 30 quilômetros de onde o carro dos rapazes foi achado, existe uma cidade chamada Brownsville, e de lá veio uma história muito interessante. Uma atendente de loja disse que 2 dias depois do desaparecimento dos rapazes,
ela viu 4 deles na loja onde ela trabalhava. Ela conseguiu reconhecê-los pelos cartazes que a polícia espalhou por toda a região. Ela disse que eles entraram, compraram algumas coisas como salgadinhos e refrigerantes e até pediram para usar a cabine telefônica, e depois saíram. Mas o fato interessante é que ela disse que eles estavam viajando em uma picape vermelha. O testemunho da moça ainda foi confirmado pelo dono da loja, que ainda disse que os rapazes pareciam estar muito calmos, muito tranquilos. Nada neles fazia parecer que eles estavam ali contra sua vontade ou forçados por alguém. No entanto, nem a moça e muito menos o dono da loja soube dizer de quem era a picape vermelha. Depois disso, muitas pessoas começaram a se apresentar para a polícia dizendo que tinham visto os rapazes em algum lugar, mas esses depoimentos começaram a ser filtrados, pois a polícia viu que muitos deles não podiam ser levados a sério. O caso não tinha pistas sólidas e mesmo que tivesse, provavelmente estariam debaixo de muitas camadas de neve, junto com o corpo dos desaparecidos. Foram mais de 6.000 horas de buscas envolvendo cavalos, helicópteros e até snowcats, que são caminhões próprios para a neve, mas nada deu resultado. A única coisa a se fazer naquele momento era esperar a primavera e com ela o degelo da neve, que poderia assim fazer com que aparecessem algumas pistas. Mais ou menos em junho a neve já tinha derretido, e foi quando um grupo de motociclistas encontrou uma cabana abandonada que ficava a 31 quilômetros do local onde o carro foi encontrado. Dentro dessa cabana, eles acharam o corpo de Ted Wire, e com o corpo, muitas pistas inexplicáveis. O corpo estava totalmente vestido, menos pelos sapatos que tinham desaparecido. Ele estava parcialmente congelado, mas ainda assim por cima dele haviam 8 lençóis, e esses lençóis estavam colocados de uma certa forma que não pareciam ter sido feitos pelo próprio Ted. Parecia que alguém teria colocado esses lençóis por cima dele. Dentro da cabana ainda tinha um armário com fósforos e material de emergência para fazer uma fogueira. Como se isso já não bastasse, lá também tinha uma lareira perfeitamente boa para ser usada. Apesar de tudo isso, não havia nenhum sinal de tentativa de fazer fogo ali na cabana, mesmo com as temperaturas extremas do local. Do lado do corpo havia uma mesa de madeira e em cima dela um relógio que ninguém descobriu se era de um dos 5 rapazes. O relógio havia sido removido do visor e estava parado marcando 20 horas e 34 minutos. O intrigante é que o corpo tinha uma barba que parecia ter crescido por pelo menos 3 meses, mas no dia do desaparecimento, Ted Wire estava com a barba feita. Provavelmente então ele teria ficado naquela cabana por um bom tempo. Uma autópsia foi feita no corpo e foi comprovado que a causa da morte foi inanição, ou seja, ele literalmente morreu de fome. Exames apontaram que ele teria perdido cerca de 40 a 50 quilos antes de morrer, mas isso intriga muito as pessoas porque dentro da cabana existiam diversas latas de ração militar e além delas, muitos outros enlatados que pareciam ter sido totalmente ignorados. Mas então, com tanta comida disponível, como um homem poderia morrer de fome? No dia seguinte à descoberta da cabana, mais 2 corpos foram achados cerca de 18 quilômetros à frente da cabana. Esses eram os corpos de Madruga e Sterling. O corpo de Madruga estava muito estranho, parecia ter morrido segurando seu relógio que estava em seu pulso. Já Sterling estava encostado em uma árvore, e seu corpo não era nada mais do que apenas os seus ossos. O corpo dos dois estava com as mesmas roupas que eles usaram para ir no jogo de basquete. Passando-se mais 2 dias, mais um corpo foi encontrado, e esse era de Jack Hutch. Os médicos disseram que esses 3 homens que foram achados fora da cabana tiveram a causa da morte determinada como hipotermia. Depois disso, só faltava Matias para ser encontrado. Seus tênis e também sua carteira chegaram a ser achados na floresta, mas o seu corpo nunca foi achado. Normalmente, ao achar um corpo num caso de desaparecimento, as perguntas da investigação começam a ser respondidas. Mas nesse caso, tudo o que aconteceu foi que mais e mais perguntas começaram a aparecer. O que teria acontecido com eles? Por que eles foram até a montanha? Como, sem equipamentos, eles chegariam a uma cabana que ficava a tantos quilômetros de onde o carro deles parou? Não se sabe se todos eles foram à cabana ou o que aconteceu depois disso. Mas por que nenhum fogo foi aceso lá dentro? Como um homem morre de fome em uma casa cheia de comida? E quem colocou os lençóis em cima dele? E Matias? Onde ele está?
Com todas essas perguntas, quem poderia solucionar esse caso? Parecia impossível que alguma solução sólida viesse para concluir tudo isso. Com o tempo, algumas teorias foram sendo criadas, das mais simples até as mais estranhas. A principal teoria é de que eles tenham pegado um caminho errado, mesmo tendo vários mapas com eles. Mas, mesmo assim, era difícil que eles pudessem se afastar tanto sem perceber que estavam numa rota estranha. Outros dizem que eles poderiam ter ido visitar algum conhecido na região e se perdido. Mas se esse fosse o caso, por que eles não deram meia volta no carro e voltaram pela mesma estrada? E por que deixaram o carro lá? Uma hipótese um pouco mais obscura diz que alguém poderia estar forçando eles a algo, coagindo por meio de ameaças. Mas quem era essa pessoa? Será que alguém que estava com eles no jogo ou alguém que simplesmente eles conheceram na rua? Mais uma vez, os parentes foram muito firmes em dizer que nenhum deles tinham amigos ou conhecidos naquela região e por isso não tinham nenhum motivo para pegar um caminho diferente. Vamos supor que eles conheceram alguém ou mesmo encontraram alguém em quem eles já confiavam. Quem seria essa pessoa? Talvez alguma das pessoas que desceram da picape vermelha naquela noite? Porque é muito estranho pensar que um homem, uma pessoa só, teria dominado 5 rapazes, mesmo que estivesse ameaçando eles de alguma forma. Existe uma outra teoria que envolve uma condição psiquiátrica chamada febre da cabana. Com isso, a pessoa fica num estado de loucura e paranoia muito intensa. Caso isso tenha acontecido com eles, já aliado aos problemas mentais que eles já possuíam, pode ter feito com que eles tenham entrado em conflito uns com os outros, talvez até com agressões físicas, mesmo que os corpos não apresentassem sinais disso. Mesmo com tantas possibilidades, todas as teorias têm um ponto fraco, algo que não bate, que não faz sentido. Esse caso já foi debatido e investigado exaustivamente, mas mesmo assim, ninguém consegue dizer o que aconteceu naquela noite. Esse caso é muito comparado com um caso que ocorreu na Rússia, onde 9 esquiadores desapareceram e algum tempo depois foram achados mortos em circunstâncias muito estranhas. Inclusive eu fiz um vídeo sobre esse caso também, que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês assistirem. No final das contas, será que nunca vamos descobrir o que aconteceu com esses 5 amigos? Vocês acham que tudo isso é em razão dos problemas mentais que eles já possuíam? Ou existe mais alguém envolvido nessa história? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima.